E o Brasil agora, ele enfrenta um período de eleições, né? Nós já estamos entrando aí no período de eleições, o Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Sul, muitos candidatos se colocando para eleição ou para reeleição, no caso do presidente Lula. Aqui no Rio Grande do Sul não tem reeleição do Eduardo Leite, mas tem uma tentativa do governo continuar através do Gabriel Souza, mas também com outras colocações de perspectivas. E esse é o momento importante da gente pensar o que nós queremos manter aqui do nosso Brasil, do nosso estado, dos nossos estados, que é muito bom. Se nós pensarmos Brasil em relação à Holanda, que nós estávamos falando agora há pouco, quais são as vantagens que nós temos? Temos muitas desvantagens também, obviamente, mas as vantagens nós não podemos perder. A nossa biodiversidade, o nosso espaço para produção rica, como o Milanês colocou aqui. Temos a maior área agriculturável do mundo, né? Temos a maior biodiversidade do mundo, temos uma grande variedade climática também que nos ajuda e uma variedade de formações geológicas e solos, por consequência, muito grande. Então o Brasil é destinado a essa riqueza de poder produzir alimentos saudáveis, e é isso. E hoje é um país que prioritariamente produz alimentos envenenados. Então essa é a luta pela mudança que todos nós brasileiros vamos usufruir e que outros países também, já que nós somos exportadores de alimentos, podem usufruir com a gente exportando alimentos agroecológicos. É verdade. Então pensar como a gente pode colocar prioridades na nossa forma de escolher os nossos candidatos e candidatas, né? Qual candidato desses que se colocam à disposição, tanto em nível nacional quanto nos estados, qual candidato ou candidata está mais próximo da nossa necessidade de produção de alimentos, gente? Everton, tu estás colocando uma questão essencial, porque nós estamos num ano eleitoral e desde o início dos anos 2000 nós nunca tivemos tão péssimo Congresso e Assembleias Estaduais Legislativas que estão destruindo a lei ambiental, que nós em 55 anos de luta construímos e que é uma lei das melhores do mundo, a lei ambiental brasileira, só que está sendo destruída sistematicamente. Começou com o Código de Meio Ambiente e segue numa destruição inacreditável. E as pessoas, os cidadãos, nós, em outras palavras, os donos do Brasil, estamos assistindo passivamente. Então eu chamo todos à reflexão profunda, porque se continuarmos elegendo a maioria de um Congresso extremamente complicado e com uma visão totalmente antiambiental, né, para não dizer que muita corrupção também, nós estamos fadados a sofrer, viver no paraíso e sofrer de uma alimentação intoxicada, de água envenenada pelos próprios agrotóxicos. É importante que as pessoas descubram como foram os votos, pelo menos em relação ao meio ambiente. Eu acho que tem muitas outras coisas que são importantes para a cidadania, né? Sem dúvida. Mas em relação ao meio ambiente, dos seus deputados, dos seus governadores, porque isso é a essência da qualidade do nosso futuro. Não é possível que a gente viva no paraíso envenenado. É verdade. Sabe que lá no site da Agapan, para quem não conhece, é agapan.org.br, tem um manifesto que foi feito pela entidade, foi distribuído, encaminhado também para todos os possíveis candidatos ao governo aqui do estado, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, e parlamentares também, para que o pessoal possa se posicionar. Tem algumas sugestões ali, inclusive, itens, mas de um pensamento amplo de forma geral. Se você estiver interessado e quiser dar uma olhada também, olha, se achar que vale a pena, manda para algum seu candidato. Porque isso que o Milanês está trazendo é uma coisa muito importante em época de eleição. Não é só o presidente e não é só o governador, e talvez muito menos, né, Milanês? Muito menos. Muito menos. É o parlamento. Porque lá que são feitas as leis e que aqui no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, essas alterações nas leis ambientais têm sido péssimas. Têm sido no sentido de fragilizar a proteção, ou seja, de deixar o meio ambiente mais refém da destruição. A gente poderia citar vários exemplos aqui. E também é importante lembrar que foram criados coisas absurdas, antidemocráticas, como o orçamento secreto, que é uma vergonha. É uma vergonha porque o executivo que cabe administrar a riqueza do país
quem está administrando são os legislativos e ainda de forma secreta, distribuindo para amigos, como a gente está vendo, corrupção total e sem critério, porque precisa planejamento para investir o dinheiro público. Não pode ser favorecimento pensando nas suas campanhas e outras coisas. O orçamento secreto é uma vergonha que foi criada nesse governo dessa pessoa que está presa, né? E que é uma vergonha nacional. E não pode o legislativo cuidar dos investimentos que são função do executivo. Aí o que acontece? O executivo fica com pouco dinheiro, amarrado, tem que fazer tudo na transparência, que é o que tem que fazer mesmo, e o legislativo faz a coisa na obscuridade, um orçamento secreto, distribui dinheiro para os amigos, entendeu? A gente tem que lembrar que isso veio desde a época do governo Temer, né? Sim. Essas alterações que aumentam, gente, as possibilidades de corrupção. Não é à toa que nós estamos vendo casos como o do caso Master agora, que é um caso de problema com banqueiros que foi descoberto. E provavelmente não é o maior, porque ele necessariamente não é o mais safo deles, porque não soube esconder algo que estava acontecendo. Mas dinheiro dado para clube de tiro pela parlamentar catarinense, aquela que é uma vergonha, então a gente tem que... Aí não dá para construir um país, né? Nós estávamos muito bem nos anos 90, fizemos uma Constituição histórica mundial, né, de qualidade, e caminhamos para a questão da fome, a questão da miséria, que o Brasil é exemplo mundial, e agora, via o Poder Legislativo, porque a gente vota mal em deputado, de uma forma geral, vota mal, e aí nós estamos destruindo todas essas conquistas do Brasil, enterrando o Brasil, de alguma forma, e destruindo a nossa própria qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar bem e olhar sobre tudo, porque não é a simpatia que interessa para votar, é o que o cara fez. Quais são as propostas dele, né? Se ele endossa, por exemplo, as propostas da GAPAN, que são propostas organizadas, o cara diz, não, vou cumprir isso aqui, já é um indício. Não é tudo, mas são coisas que a gente tem que se basear. Claro, até porque ele pode dizer e não cumprir, mas por isso que tem que acompanhar. Mas ele se comprometendo aí, a gente pode cobrar de uma outra forma, né? É verdade. Agora eu vou dizer, não é fácil, né, a gente acompanhar tudo o que eles fazem, porque nem o Ministério Público consegue, nem a imprensa consegue. Às vezes, na GAPAN, a gente acaba descobrindo alguma coisa porque acompanha um pouquinho mais de perto. Como, por exemplo, aquela questão do PL 151, que permitiu construir barragens para a irrigação da agricultura dentro de área de preservação permanente. Ora, totalmente inconstitucional, né? Uma lei produzida no estado do Rio Grande do Sul contra a Constituição, que é a lei maior. Totalmente desnecessário, né? Porque não precisava destruir uma área preservada para a irrigação. Isso aqui que criasse espaço de irrigação dentro da própria área de produção. Exatamente. Isso seria mais justo. Irrigação, né? É área de produção, tem que ser na área da produção. Não Isso foi aprovado, gente. Foi aprovado aqui por maioria dos deputados gaúchos. Então, ou seja, vejam a qualidade da Assembleia do Rio Grande do Sul, que aprova uma lei que destrói as áreas que produzem água, que são as áreas de preservação, para construir lugares para reservar água. Ou seja, eu vou reservar água, mas eu destruo a produção. Então, é uma coisa estúpida por natureza. E coisas estúpidas geralmente têm a ver com corrupção. Exatamente. E no caso específico do PL 151, só dá um Google aí, pesquisar como votaram os deputados gaúchos no PL 151, se não me engano é de 2025. Já te dá um indício em quem votar. Dá um indício em quem votar e em quem não votar, gente. Porque é muito claro, a gente tem pra gente que acompanha de perto, é claro que ninguém é santo, não é isso. Não. Mas tem aqueles que apoiam mais as pautas protetivas do meio ambiente e aqueles que são contrários. Não. Bom, e se for contrário às pautas ambientais, tem a ver direto com isso aqui, ó. Aqui onde nós estamos. Nós estamos em um ambiente onde é feito uma feira agroecológica com produtos sem veneno, com produtos produzidos com amor, com carinho, onde a gente tem acesso aos alimentos bem mais baratos, inclusive do que o supermercado, principalmente se a gente for levar em conta os orgânicos, comparar os orgânicos entre si e comparar a nutritividade, a nutrição, né? O poder de nutrição desses alimentos é muito maior. Então, nesse sentido, acaba saindo mais barato, mesmo que às vezes o valor em pecúnia seja um pouquinho mais alto. Mas isso é um detalhe de que a gente tem trazido aqui ao longo dos programas. Isso é muito importante. A gente queria trazer essa reflexão aqui para vocês antes de começarmos os 2 blocos de hoje.